Diverticulite. Afinal, o que é essa doença tão comum entre idosos? Tem como evitar? Quais são as possíveis complicações? Por que ela acontece? Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP, atendendo em São Paulo e em Balneário Camboriú, e hoje eu vou desvendar tudo sobre essa doença. Vamos lá? Para começar, a gente precisa diferenciar aqui doença diverticular de diverticulite. Vamos começar pela doença diverticular. A doença diverticular, ela acontece no intestino grosso, que é a última parte ali do nosso intestino. Em algumas pessoas, a parede do intestino, que era para ser assim, retinha, lisinha, bonitinha, ela começa a formar saquinhos, como se fossem saquinhos para fora realmente. Isso se chama doença diverticular, porque esses saquinhos a gente chama de divertículos. A doença diverticular, ela é muito comum em pessoas acima dos 60, 70 anos de idade. E, via de regra, se ela não complicar, ou seja, se não tiver nenhuma alteração, ela não vai dar sintoma nenhum. O único jeito de a gente saber se tem doença diverticular ou não é fazendo uma colonoscopia. Não se deve fazer colonoscopia apenas para diagnosticar doença diverticular, porque, de novo, ela sozinha não dá sintoma nenhum. Mas a gente deve sim fazer colonoscopia, como eu já falei em vários vídeos por aqui. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo que eu falo sobre prevenção do câncer de intestino, que eu falo justamente sobre quando a gente deve fazer colonoscopia de rastreio, né? Ou seja, aquela colonoscopia para tentar diagnosticar o câncer de intestino bem cedo. E aí, ali na colonoscopia, a gente vê que a pessoa tem doença diverticular ou os divertículos por si só. E como eu falei, divertículo não dá sintoma nenhum. É uma coisa que muita gente tem, inclusive sem saber, e não há problema nenhum nisso. O problema é que, em alguns casos, não na maioria dos casos, numa minoria, esses divertículos eles podem complicar. Em uma parcela dos casos, eles podem ter pequenos sangramentos, não são sangramentos graves, e em alguns outros casos, eles podem ter o que a gente chama de diverticulite. O que é diverticulite? É a inflamação desse divertículo. Então, é quando aquele divertículo que estava lá bonitinho, vivendo na dele, vai lá e acaba inflamando realmente. Quais são os sintomas da diverticulite? Geralmente a gente tem uma dor abdominal, geralmente aqui do lado esquerdo da barriga, um pouco localizada. E a pessoa às vezes pode também ter uma falta de apetite. Febre não é tão comum, mas pode acontecer também. Na imensa maioria das vezes, graças a Deus, não é uma condição grave. É uma condição que, inclusive, a gente pode tratar em casa, com remédios para os sintomas, muitas vezes antibióticos também. Não é nada que precise de cirurgia. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque a gente tem visto cada vez mais casos de doença diverticular e, por consequência, de diverticulite. A diverticulite, apesar de, na maioria das vezes, ser sim uma doença completamente tranquila de tratar, em alguns casos ela pode ficar mais grave. Então, a gente sempre indica que o paciente vá ao pronto-socorro, principalmente quando é um idoso com uma dor de barriga muito forte, que não está melhorando em casa, com remédios para dor, como dipirona. Se isso está acontecendo, ou mesmo uma dor de barriga com um febrão alto, paciente que está acamado, não está conseguindo sair da cama, vale a pena ir ao pronto-socorro. Uma coisa importantíssima. Algum tempo atrás, na verdade ainda existe essa lenda, se falava que quem tem doença diverticular, então uma pessoa que foi lá, por exemplo, fez uma colonoscopia e descobriu que tem a doença diverticular. Se falava que essas pessoas não poderiam consumir sementes pequenininhas, porque isso que seria o que estaria causando a diverticulite, que entupiria ali esses saquinhos. Então, por exemplo, não poderia comer goiaba, não poderia comer uva, nada que tem semente pequena. Gente, isso já caiu por terra, tá? Sei que ainda tem muita gente falando isso, mas isso já foi bem estudado. Já se viu que não são as sementinhas os causadores. Então, pode comer suas sementinhas em paz. Até porque alimentos com semente geralmente têm fibras, então, inclusive, pode ajudar. E para quem já tem doença diverticular, o único jeito que se sabe até agora que ajuda a prevenir a diverticulite é manter uma alimentação rica em fibras, porque isso ajuda ali na microbiota intestinal e isso acaba diminuindo um pouquinho a chance, pode diminuir potencialmente a chance de ter diverticulite. Mas até hoje não se tem conhecimento de algo a mais para quem já tem a doença diverticular que possa prevenir a diverticulite. E aí vem a grande pergunta, que é o grande motivo desse vídeo, que é como prevenir a doença diverticular e a diverticulite. Vamos lá. Primeiro, é importante a gente saber que uma parte dos casos não vai ser evitável, porque existe sim ali uma influência genética, hereditária. Mas isso não costuma ser uma sentença, não é porque seu pai tem que você vai ter, não é isso. Mas cerca de 50% dos casos, ou seja, metade, isso é bastante, a gente poderia estar prevenindo através de algumas mudanças de hábito, que quanto antes a gente começar, melhor. Porém, mesmo se você comece a fazer essas mudanças que eu vou falar agora, aos 60, 70, 80 anos de idade, elas vão trazer sim resultado. Então, eu vou falar agora 5 jeitos de a gente prevenir a doença diverticular, diverticulite. Mas antes de ir para esses 5 jeitos, eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal, se você está gostando desse conteúdo. Toda semana eu trago vídeo novo, baseado em evidências e bem atualizado sobre saúde do idoso e saúde do adulto também.
E não esqueça também de deixar um comentário se você está gostando, se você aprendeu alguma coisa nova com esse vídeo. É isso que me motiva a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Redução no uso de anti-inflamatórios. O que são os anti-inflamatórios? São uma classe de remédio que é muito usado tanto para dor quanto para febre. Que, para a maioria das vezes, né, usar uma ou outra vez, de forma muito eventual, não tem problema, mas tem gente que usa de forma crônica. E se viu que o uso de anti-inflamatórios está, sim, associado a uma maior chance de se ter diverticulite. Eu vou deixar aqui uma tabelinha com os principais anti-inflamatórios que existem no mercado. É importante saber que todos esses remédios eles não devem ser usados com frequência, não devem ser usados toda semana, por exemplo. Se você tem alguma dor crônica, vale a pena investigar para não precisar do uso deles. E se você tem alguma dor que precisa mesmo assim de remédio de uso contínuo para dor, que isso é bem comum de acontecer, opte pela dipirona. A dipirona não é anti-inflamatória, é um remédio muito mais seguro que não aumenta a chance de ter doença diverticular. Mais importante, medida para se prevenir a doença diverticular. Ingesta rica em fibras. O que é isso? Fibras é o grupo nutricional que é o que mais ajuda ali na produção das nossas fezes. Por quê? Doença diverticular tem tudo a ver com constipação, com o intestino preso. Principalmente aquele paciente que está a vida inteira com o intestino preso, ali no próprio esforço de evacuar, porque as fezes dele estão muito ressecadas, muito duras, ele acaba facilitando com que, com o passar dos anos, esse paciente vá ter diverticulite, por enfraquecimento ali da parede do intestino, facilitando a vinda dessas bolinhas que são os divertículos. Então, é importante que a vida inteira a gente mantenha uma ingesta de fibras. As fibras, elas estão presentes em alguns alimentos. Quanto de fibras que a gente tem que comer durante o dia? Todos nós precisamos de pelo menos 30 gramas de fibras por dia. Quanto mais, melhor. Então, as fibras, onde que elas estão presentes? Nos vegetais, nas frutas, todos os tipos. Algumas frutas têm, sim, mais fibras do que outras, como é, por exemplo, o caso do mamão, da ameixa, do kiwi, mas qualquer fruta vai ter fibra. Todos os vegetais, legumes, hortaliças. Grãos, geralmente, tem bastante fibra, então, um grão de soja é riquíssimo em fibra. Grão de bico, feijões, o arroz integral também. O arroz normal também tem, mas é um pouquinho menos. Milho também tem, apesar de ser um pouco menos. E, além disso, aquelas sementinhas, então, a quinoa, a aveia, tudo isso são substâncias, são alimentos que têm uma boa quantidade de fibras. Quanto mais você puder colocar na sua alimentação, é melhor. Eu já dei a dica também aqui várias vezes aqui no meu canal sobre o consumo de fibras, inclusive eu já fiz um vídeo aqui que foi especificamente sobre intestino preso. Se é o seu caso, se você tem intestino preso, além de você estar aumentando o seu risco de ter câncer de intestino, porque intestino preso é igual a uma chance maior de ter câncer de intestino, você também está aumentando a chance de ter diverticulite, uma inflamação futura no seu intestino. Então não deixa de ir lá conferir esse vídeo que eu falo justamente sobre a alimentação, como prevenir o intestino preso. Além disso, um jeito muito fácil que eu dou para quem assim não quer fazer grandes mudanças alimentares é o consumo de fibra de psyllium. Eu falo tanto disso aqui que todo mundo já está careca de saber. Fibra de psyllium é uma farinha que não tem sabor nenhum, dá para comprar em lojas de produtos naturais ou até mesmo pela internet, que ela é fibra quase pura. Uma colher de sopa dela tem 7 gramas de fibras, ou seja, se a gente consumir 3, 4 colheres por dia, eu já vou chegar no objetivo total. Terceiro jeito de prevenir a doença diverticular, diminuir a chance de aparecimento dela, não fumar. Sim, o tabagismo tem relação com a criação, com o crescimento dos divertículos, então passar longe do cigarro é obrigatório. Quarto jeito de reduzir a chance futura de ter doença diverticular, através da atividade física. Sim, a prática de atividade física tem influência até aqui, comprovado pelos estudos. É importante praticar atividade física tanto a resistida, que é aquela que faz ganhar músculo, academia, ginástica, pelo menos 2 vezes por semana e 30 minutos, e a atividade física aeróbica, que é aquela que faz cansar, aquela que faz suar. Tem que ser pelo menos 75 minutos por semana, se for atividade vigorosa, corrida, aquela que não dá nem para conversar enquanto está correndo, ou então 150 minutos por semana, 2 horas e meia total, pelo menos, de atividade física moderada. Aquela caminhada um pouquinho mais rapidinha, ou uma bicicleta, uma dança, atividades desse tipo. E, por último, através da redução do consumo de carne vermelha e de açúcar. Sim, carne vermelha é uma delícia. Eu adoro, não consigo ficar sem, mas ela não deve fazer parte da nossa alimentação diária. A carne vermelha, o consumo em grandes quantidades, está sim associado a uma maior chance de câncer de intestino e, infelizmente, de criação de divertículos também. Então é importante que seja mais eventual, que no dia a dia a gente opte mais por outras carnes, que não seja uma carne para se comer todo dia, que seja ali 1, 2 vezes na semana, deixar para um momento mais especial ou mais eventual. E aí, gostou de ter mais conhecimento sobre a doença diverticular?
Você tem? Conhece alguém que tenha? Já ouviu falar? Deixa um comentário aqui que eu vou adorar saber. Até a próxima!